Bom dia, presidente. Na figura do senhor, quero cumprimentar todos os pares. Eu me preparei tecnicamente para falar sobre o absurdo que é a decisão da CCJ em não acatar as emendas. Mas eu vi muita fala política e eu vou voltar ao tema político. Não era a minha fala. Primeiro, várias falas, que a frente parlamentar avançou, que foi um bom debate, mas é preciso criar uma comissão para discutir os pontos que tocam o pedágio. Mas a frente avançou, mas agora é preciso uma comissão. Talvez a frente não alcançou todo o seu objetivo. Eu agradeço a presença de todos e a participação de todos. Mas a frente, às vezes, teve posições, inclusive a minha como coordenador, que de repente desagradou alguns. E por isso, deputado Evandro, é preciso criar uma comissão para discutir pontos que o governo concorde, mas não que a frente concordou, e muito menos que audiências públicas deixaram claro o que queriam. O pedágio, se fosse usado exemplo simples, ele é 5 vezes mais caro. Custa hoje 10, fruto de roubo. Era para ser 2, porque é 5 vezes mais caro. Mas o governo quer baixar em 40%. Ou seja, Tadeu, de 10 vai baixar para 6. Está resolvido. Mas o que era para ser 2. Mas vai criar 15 novas praças, 35% a mais de praças a cobrar. Um degrau tarifário de 40%, que de 2, deputado Romanelli, de 6... vai voltar a ser 8,40, próximo dos 10 que está hoje. Encostadinho. Se jogar a inflação, vai ser os R$10 da tarifa de hoje. O tempo de contrato vão ter só 2.555 dias a mais só. Mais nada. E aí, a gente é obrigado. Vim aqui discutir, deputado Douglas, e confiar na palavra do governador. Temos que confiar no governador, que confia no ministro, que confia no presidente, que acredita que a terra é plana e que quem toma vacina vira jacaré. Será que é esse respeito que o povo paranense espera dessa casa? Palavras e não documentos? Eu vi o parecer da CCJ e quero aqui lamentar. Incompatibilidade temática e interferência no poder executivo. Eu fiz uma emenda, deputado Ussen, para ajudar o governo, colocando, Romanelli, que caso não se cumpra um contrato que foi cedido para a União, que a União seja o fiador, garanta que as obras sejam feitas. A concessionária não fez, a União paga o Estado. Estão sendo negada essa emenda. Sabe por quê? Não tem compatibilidade temática. Claro que não. Será que não existe compatibilidade? A União garantir isso? Uma condicionante? As rodovias têm que estar descritas na lei. Princípio geral do direito, da técnica legislativa. Não estão. A gente propôs uma emenda para que isso fosse corrigido, a emenda 11. Mas ela é inconstitucional. Enquanto a obrigação, deputado Traiano, de estar no corpo da lei e tal, não está cumprida. A inconstitucionalidade é da lei, mas a minha emenda e de vários deputados que corrige o vício legislativo é inconstitucional. Isso daqui vai ser argumento de uma ação judicial, já vou adiantar. E lamento a decisão. Eu estou vendo que está sendo usado a velha prática da velha política, o elemento surpresa. O elemento surpresa, no dia 24/2, o ministro Tarcísio mudou a modelagem no meio da audiência pública. O elemento surpresa, no dia 10/8, veio para essa casa o PL de concessão das rodovias. No dia seguinte, o ministro Tarcísio esteve aqui. Não anunciou uma mudança, não trouxe um documento. Mas no dia 17/9, a CCJ colocou para a gente que é inconstitucional, de forma geral. Não tem no parecer um dispositivo único que negue a constitucionalidade pontual de qualquer coisa. Mas a gente está aqui votando, como alguns dizem, só a delegação. Eu quero aqui perguntar para muitos, como estamos votando só a delegação, se vocês falam que se não delegar, não vai ter obra. E a obra é um elemento pertinente do convênio e depois do contrato. Como estamos votando aqui só a delegação, que se ela não foi feita, a União fará só o pedágio dela. Não existe projeto separado. Não existe projeto A para o governo federal e projeto B para o governo do estado. É um projeto integrado. Isso é aula básica de engenharia do primeiro ano. Todo mundo sabe disso. Eu não sou engenheiro, mas li sobre o tema. Como a gente está votando só a delegação, se está sendo usado o regime de urgência? Se nem tem a conclusão da modelagem pela NTT. Não existe nem respostas aos pedidos feitos. Como que estamos votando a delegação? E aqui, princípio básico do direito.
que vai ao segundo item que foi anulada as emendas. Interferência no poder executivo. A delegação que a gente está votando é o objeto, é a lei de hoje. O convênio é o instrumento da delegação. O resultado é a forma de como será a delegação. Isso é princípio básico. Não se desassocia a delegação do convênio no discurso político, enquanto no jurídico não é permitido. A gente está votando, sim, elementos que têm total congruência e precisam ser analisados juntos. A LEP, deputado Ussen, que foi o relator, que respeito e gosto da sua pessoa, mas o relatório de Vossa Excelência está equivocado. Possui respaldo, a LEP, constitucional, para fiscalizar e competência para assustar os atos exorbitantes do Poder Executivo. Para fiscalizar, se necessário, planejar, criar parâmetros de observação e métodos de avaliação. Isso é um quesito para fiscalização. E o que as emendas são? As emendas são as condicionantes para que a delegação atenda o interesse público. Da onde nasce o interesse público? Da vontade do povo. Das 18 audiências públicas. Foram feitas audiências públicas, temos um manifesto assinado por 54, todos nós aqui. E as condicionantes e as emendas são para atender o que estava no documento com 54 assinaturas e o que foi estratificado nas 18 audiências públicas. E mais ainda, as emendas são para atender a vitória da Frente Parlamentar junto ao Tribunal de Contas da União. Nós ganhamos o direito de votar aqui e de constar o passivo de todo o legado do pedágio nessa discussão. As emendas são para isso. Diante disso, as emendas são condicionantes para se exercer, presidente Traiano, o que essa casa tem de melhor, que é a fiscalização. As emendas criam condições, parâmetros de observação, para ver se a concessionária está fazendo certo ou errado. Delegamos para o governo federal, ele vai ficar administrando e cuidando 30 anos, mas nós não podemos criar parâmetro. Mas nós não podemos nem colocar que ele seja fiador. Como funciona uma imobiliária? Quando você loca o seu imóvel para a imobiliária e ela loca para o terceiro estoura o imóvel. E aí no final da conta ele não faz a obra. A imobiliária é obrigada a fazer. Nós queremos fazer isso, mas segundo a CCJ é incompatível. Como é incompatível, deputado Romanelli, que as estradas vicinais existentes, lá de Marialva, a Mandaguari, a Estrada Terra Roxa, fique livre do abuso da via par. A emenda que eu construí, assinada por 14 ou 15 aqui, é para que não mexa mais. Se resolva de vez, vire lei e eles possam usar, passar para lá e para cá, uma estrada que tem 80 anos, antes da rodovia e antes do pedágio. Mas ela não tem incompatibilidade com o tema. Interfere no poder executivo. Onde? Onde interfere? Mais ainda, a emenda vê modicidade tarifária. Para que tenhamos um convênio, deputado Goro, e depois um contrato, que tenha modicidade. Mas é interferência dessa casa. Casa de leis, de 54, homens e mulheres com compromisso com o povo do Paraná. Emendas que criam conselho de gestão, conselho de fiscalização, mecanismo de transparência. Mas é inconstitucional criar na delegação instrumentos que dê poder para essa casa fiscalizar a delegação de 30 anos. Mas não pode. Não pode também exigir, se condicionar, que as obras sejam nos 5 primeiros anos. Porque isso também é emenda que está lá. Não é minha, mas está lá que eu vi e eu assinei. Não pode exigir. Sabe por quê? Porque tem incompatibilidade com o tema. Mais ainda, cobrar que no ato da delegação tem o PER, que é o Programa de Exploração das Rodovias, deputada Mabel. Não pode cobrar. Não pode condicionar. Sabe por que não pode condicionar? Porque o Tarcísio pode mudar esse projeto no meio do caminho. Ou nós confiamos no Tarcísio. Eu não confio nele. Não confio. O povo que me elegeu, as 36.764 pessoas, tenho certeza que tem receio que em 30 anos esse povo faça o que fizeram nos últimos 23. Essa casa está aqui nesse momento. Já foi delegada às rodovias. Já foi. O que a gente está pedindo, criemos condições para fiscalizar e não deixar ficar pior. Isso não pode ser uma guerra política. Isso é uma guerra técnica, jurídica. E quem que é o nosso objetivo? O povo paranaense. Ou é as concessionárias?
Para mim e para todos, eu tenho certeza, dos 54. Deputado Adilson, por favor, para concluir. De todos vocês aqui que eu converso, respeito, gosto, tenho certeza que estão aqui para defender o povo. Portanto, não conceder delegação hoje é um respeito ao povo paranaense. É a gente estudar melhor isso. Ou melhor, já que está feita a delegação, estamos indo na fase do convênio, porque depois de publicado, deputado Gugu, é o convênio, a gente tem condições de criar amarras. E exigir, inclusive, que abusos, como praças que não precisam estar em lugares que não deviam, ou serem criadas, sejam publicamente extirpadas. Muito melhor do que a gente mandar uma correspondência para o governo federal pedindo isso, é criar essa condição na hora de ceder. Ou seja, cláusula, só serão cedidas as rodovias caso a condicionante A, B, C e D sejam atendidas. Do contrário, volta, senta e discuta com o povo paranaense.